Olá pessoal, na aula anterior aprendemos sobre a importância da higiene pessoal para a nossa saúde e autoestima. Nesse vídeo iremos falar sobre a importância da higiene ambiental. Anotem as dúvidas que surgirem ao longo dessa aula e vocês podem postá-las em nosso fórum Tira Dúvidas. E não se esqueçam de consultar sempre o material didático e complementar na sala virtual, tudo bem? Higiene ambiental é um conceito relacionado com a preservação das condições sanitárias do ambiente de forma a impedir que este prejudique a saúde do ser humano. Dessa forma, a higiene ambiental propõe cuidados em relação aos fatores químicos, físicos e biológicos externos ao indivíduo, pois esses fatores podem ter um impacto sobre a saúde. O objetivo da higiene ambiental é prevenir as doenças mediante a criação de espaços saudáveis. Para estudarmos esse assunto, é fundamental entender como são classificados os riscos ambientais. Eles estão presentes nas atividades e nos ambientes laborais, em conformidade com a legislação brasileira de segurança e medicina do trabalho. Os riscos ambientais são as condições inseguras do trabalho, capazes de afetar a saúde e segurança e o bem-estar do trabalhador. São exemplos de condições inseguras relativas ao processo operacional, também chamado de risco de operação. Máquinas desprotegidas, pisos escorregadios, empilhamento inseguro, são exemplos de condições inseguras relativas ao ambiente de trabalho, também chamados os riscos ambientais. Presença de gases e vapores tóxicos, ruído e calor intenso. Os empregadores rurais devem adotar medidas de avaliação e gestão dos riscos com a seguinte ordem de prioridade. Primeiro, eliminação dos riscos. Segundo, controle de riscos na fonte. Terceiro, redução do risco ao mínimo através de introdução de medidas técnicas ou organizacionais e de práticas seguras, inclusive através de capacitação. E quarto, adoção de medidas de proteção pessoal sem despesas para o trabalhador. Na classificação dos riscos, de acordo com os agentes ambientais, temos os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. Vamos entender melhor cada um desses riscos e suas consequências para o trabalhador desprotegido. Primeiro vamos falar dos riscos físicos. Consideram-se agentes de riscos físicos as diversas formas de energia que possam estar expostos os trabalhadores. Vamos exemplificar. Ruído. O ruído elevado poderá produzir uma redução na capacidade auditiva do trabalhador. As vibrações mecânicas, que podem ser subdivididas em vibrações localizadas, caracterizadas em operações com ferramentas manuais, elétricas ou pneumáticas, e as vibrações de corpo inteiro, características do trabalho a que estão expostos operadores de grandes máquinas, motoristas de caminhões e tratores. Temperaturas extremas, calor intenso provocando insolação ou frio intenso, provocando hipotermia, congelamento e lesões na pele. Pressões atmosféricas anormais. Entre os problemas mais frequentes que afetam os trabalhadores expostos a pressões elevadas, menciona-se a intoxicação pelo gás carbônico, causando embolia pulmonar, que é a formação de coágulos de sangue bloqueando as artérias. Temos as radiações ionizantes, são provenientes de materiais radioativos como o raio-x. Podem provocar diversos males à saúde, comprometendo inclusive gerações futuras. Radiações não ionizantes são de natureza eletromagnética, como radiações infravermelhas, ultravioleta, laser, micro-ondas. Seus principais efeitos são queimaduras na pele e nos olhos, que podem ser bastante graves, conforme o tipo, intensidade e duração da exposição. Umidade. O contato prolongado da pele, mãos, pés ou qualquer parte do corpo com água ou outros líquidos, podendo eliminar a membrana protetora da pele que ficará exposta à penetração de agentes nocivos causadores de doenças. Os riscos químicos são agentes causadores em potencial de doenças profissionais devido à sua ação química sobre o organismo dos trabalhadores. Podem ser encontrados na forma sólida, líquida e gasosa. Consideram-se agentes de risco químico as substâncias, compostas ou produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória ou ter contato ou ser absorvido pelo organismo através da pele ou por ingestão. Vejamos os exemplos. Névoas são encontradas quando líquidos são pulverizados, como em operações de aplicação de agrotóxicos. Poeiras são formadas quando o material sólido é quebrado, moído ou triturado,
por exemplo, poeiras provenientes de minério, madeira, grãos, amianto, sílica e outros. E os gases são substâncias não líquidas ou sólidas nas condições normais de temperatura e pressão, como oxigênio, nitrogênio e gás carbônico. Vapores ocorrem através da evaporação de líquidos ou sólidos, geralmente são caracterizados pelos cheiros, como gasolina, querosene e solvente de tintas. Fumos ocorrem quando um metal ou plástico é fundido, ou seja, aquecido, vaporizado e resfriado rapidamente, formando partículas muito finas que ficam suspensas no ar, por exemplo, a soldagem. Os riscos biológicos são relacionados a micro-organismos causadores de doenças, com os quais pode o trabalhador entrar em contato no exercício de suas atividades profissionais. Entre muitas doenças causadas por agentes biológicos, inclui-se a tuberculose, o tétano, a malária e a febre amarela, por exemplo. Vamos ver exemplos de agentes biológicos mais comuns. Bactérias causam as pneumonias e as inflamações purulentas. Parasitas sugam o homem e as suas substâncias nutritivas, por exemplo, vermes e lombrigas. Os vírus são responsáveis pelas gripes, cachumbas e paralisia infantil. Fungos que podem provocar doenças alérgicas em crianças e idosos, por exemplo, o sapinho em bebês. Os protozoários ficam alojados no intestino, causando diarreia, por exemplo, a ameba. Os riscos de acidentes são responsáveis por uma série de lesões nos trabalhadores, como cortes, fraturas, escoriações, queimaduras, esmagamento, choque elétrico, queda e outros. Vejamos alguns exemplos de agentes dos riscos de acidentes. Máquinas sem proteção, arranjo físico deficiente, instalações elétricas deficientes, ferramentas defeituosas ou inadequadas, equipamento de proteção individual inadequado, pisos defeituosos ou escorregadios, empilhamentos precários ou fora de prumo, entre outros. Por último, os riscos ergonômicos. São agentes causadores de doença que se caracterizam por atitudes e hábitos profissionais prejudiciais à saúde, os quais podem refletir no esqueleto e órgão do corpo. A adoção desses comportamentos no posto de trabalho pode criar deformações físicas, atitudes viciosas e modificações da estrutura óssea. Vejamos alguns exemplos de situações anti-ergonômicas. Bancos e assentos não ajustáveis, trabalho físico pesado, posturas incorretas e posições incômodas, ritmos excessivos, trabalho em regime de turno, jornada prolongada, entre outros. Então é isso, pessoal. Esses são os riscos avaliados e controlados para se obter a higiene ambiental, ou seja, propiciar um ambiente saudável e seguro para o trabalhador. Ficamos por aqui e até nossa próxima aula.